Pense em uma manhã comum. O despertador toca e você, ainda sonolento, se prepara para mais um dia de trabalho. Entre o café apressado e os pensamentos sobre as tarefas do dia, quase não sobra tempo para refletir sobre o real impacto que esse ritual cotidiano exerce em sua vida. Agora imagine milhares não, milhões de pessoas ao redor do mundo repetindo essa mesma rotina. Cada uma delas carrega histórias, desafios e emoções que se entrelaçam com as condições em que trabalham. Quantas delas será que no final de um dia comum sentem-se realizadas? E quantas vão para a cama exaustas, questionando sua própria trajetória? O trabalho, em sua essência, é uma construção social que vai muito além de um simples meio de sustento. Ele molda quem somos, nossa relação com o mundo e muitas vezes nosso senso de propósito. Mas será que estamos atentos à forma como ele influencia nossa saúde mental, nossas emoções e até mesmo as nossas relações pessoais? Quando você pensa sobre o seu ambiente de trabalho, sobre as pessoas que o cercam e as condições em que realiza suas atividades, o que sente? Existe orgulho? Existe frustração? Existe o desejo de mudança? É a partir dessas reflexões que começamos a entender a complexidade do tema que nos propomos a explorar. A relação com o trabalho é construída por muitos fatores: o espaço físico, as expectativas que nos são colocadas, as metas, as relações interpessoais e as estruturas que organizam nossa rotina. Não se trata apenas de o que fazemos, mas de como fazemos e de em que contexto fazemos. O trabalho nos transforma, não apenas pelo esforço que demanda, mas pelas experiências que proporciona. Ele nos aproxima de sonhos e, às vezes, nos confronta com limites que não imaginávamos ter. Apesar de sua relevância em nossas vidas, o impacto do trabalho na forma como enxergamos e sentimos o mundo é frequentemente ignorado. A subjetividade, essa construção única e individual que molda como percebemos, sentimos e reagimos às situações, está em constante interação com as condições de trabalho. O que vivenciamos nesse ambiente nos afeta de formas profundas, muitas vezes silenciosas. Quando nos sentimos valorizados, apoiados e respeitados, o trabalho pode ser um espaço de aprendizado, realização e até alegria. Mas em ambientes que nos pressionam sem cuidado, que não nos oferecem suporte ou que não respeitam nossos limites, esse impacto pode ser avassalador, deixando marcas que carregamos conosco para muito além do expediente. As organizações nesse cenário têm um papel inegável. Elas são muito mais do que lugares de produção, são espaços de convivência e de troca. E como tal, tem a responsabilidade de promover um ambiente que seja mais do que funcional, que seja humano. Isso vai além de cumprir leis ou metas, é sobre criar uma cultura de respeito, valorização e equilíbrio. Quando isso é feito, não apenas os trabalhadores prosperam, mas as próprias organizações se tornam mais criativas, inovadoras e resilientes. Por outro lado, quando negligenciamos essas responsabilidades, os custos são altos, desde a insatisfação e o sofrimento dos indivíduos até os prejuízos para as empresas e a sociedade como um todo. Enquanto assistimos a este documentário, convido você a refletir sobre sua própria experiência. Que impacto o trabalho tem exercido na sua vida? E em um olhar mais amplo, como podemos transformar os ambientes de trabalho em espaços que promovam saúde, desenvolvimento e significado? Ao longo desta conversa, vamos explorar os desafios, as estruturas e principalmente as possibilidades de mudança. Afinal, o trabalho deve ser mais do que uma obrigação. Ele pode e deve ser uma oportunidade para construirmos vidas plenas e realizadas. Agora que iniciamos essa reflexão sobre o papel do trabalho em nossas vidas, é hora de analisar as condições laborais em sua essência. Elas formam a base de nossa experiência profissional e influenciam diretamente a qualidade do tempo que dedicamos às nossas atividades. Cada detalhe, físico, organizacional e social, tem um impacto profundo, e compreender essas dimensões é fundamental para entender como elas moldam nossas percepções, emoções e até nossa identidade. Vamos começar pelas condições físicas, os elementos mais tangíveis do ambiente de trabalho.
Muitas vezes, subestimamos a importância de fatores como iluminação, ventilação, temperatura e ergonomia, mas eles são determinantes para a nossa saúde e bem-estar. Imagine, por exemplo, um escritório com iluminação inadequada. Para os olhos, isso pode causar um cansaço. Para a mente, gera um desconforto que mina a concentração. Um impacto ainda mais crítico em ambientes que exigem esforço físico, onde a falta de medidas de segurança pode colocar vidas em risco e criar uma tensão constante. Essas condições, ainda que por vezes imperceptíveis, influenciam diretamente nossa produtividade e disposição. Trabalhadores sem conforto básico acabam desenvolvendo consequências a longo prazo, como dores crônicas, fadiga persistente e até limitações que comprometem sua capacidade laboral. Em seguida, todas as condições organizacionais que abrangem carga horária, metas e visão de tarefas e flexibilidade. Aqui, as dinâmicas variam, mas jornadas extensas, prazos irreais e cobranças excessivas frequentemente se traduzem em estresse e esgotamento. E essas pressões não afetam apenas nosso desempenho, corroem nosso humor, nossa motivação e até nossa criatividade. Segundo a OMS, dados recentes revelam que profissionais submetidos a jornadas superiores a 48 horas semanais têm 19% mais risco de desenvolver depressão e 35% mais chances de sofrer burnout. Por outro lado, empresas com políticas de flexibilidade horária registram 25% maior satisfação laboral e 20% de maior produtividade. Por fim, as condições sociais, talvez a dimensão mais subjetiva e uma das mais cruciais. O clima organizacional e as relações interpessoais definem nosso senso de conexão e acolhimento. Um ambiente pautado por respeito e colaboração é inspirador. Já um cenário de competição predatória ou conflitos frequentes gera isolamento e desalento. Quando o contexto social favorece a empatia e o diálogo, os trabalhadores se sentem valorizados e pertencentes, fortalecendo sua autoestima. Porém, ambientes tóxicos criam barreiras invisíveis que paralisam o engajamento e a cooperação. Essas três dimensões, física, organizacional e social, raramente atuam isoladamente. Elas se entrelaçam, moldando nossa vivência no trabalho de formas complexas e por vezes surpreendentes. Entender essa dinâmica não é apenas um exercício teórico, mas um passo decisivo para transformar realidades. Para quem não conhece, burnout é uma síndrome caracterizada por um esgotamento físico, mental e emocional provocado pelo excesso de trabalho e por pressões relacionadas a ele. Esse estado ocorre quando uma pessoa enfrenta demandas contínuas e intensas, associadas a fatores como falta de reconhecimento, relações interpessoais tóxicas e ausência de suporte adequado. Os principais sintomas incluem cansaço extremo, perda de motivação, sensação de incapacidade e mudanças de humor, como irritabilidade. Além disso, o burnout pode levar à redução do desempenho profissional e afetar negativamente a saúde física e mental, sendo uma condição que demanda atenção e cuidados imediatos. Quando falamos sobre as condições de trabalho, não podemos ignorar o impacto que ela tem na nossa subjetividade. Mas o que exatamente significa subjetividade? É a forma como sentimos, interpretamos e reagimos ao mundo ao nosso redor. E o trabalho, sendo uma parte central da nossa rotina, tem o poder de influenciar profundamente essa construção emocional e psicológica. Nossa subjetividade é moldada pelas vivências que temos e o ambiente laboral, seja ele positivo ou negativo. Deixa marcas que carregamos conosco, muitas vezes para muito além do expediente. Vamos imaginar duas realidades distintas. Em uma delas, temos um trabalhador que exerce suas funções em um ambiente acolhedor, onde ele se sente reconhecido e respeitado. Ele tem metas claras, horários razoáveis e colegas que estão dispostos a colaborar.
Nesse cenário, a experiência de trabalho alimenta sua autoconfiança e reforça seu senso de identidade. Ele sente que está contribuindo para algo maior, o que, por sua vez, estimula sua criatividade e motivação. Agora imagine um segundo trabalhador, que enfrenta metas excessivamente altas, prazos rígidos e um clima organizacional carregado de pressão e conflitos. Ele começa a duvidar da sua própria capacidade, internalizando uma sensação de fracasso que, muitas vezes, não reflete sua verdadeira competência. Esse sentimento pode evoluir para um ciclo de autossabotagem, onde ele se sente desvalorizado e incapaz, o que impacta diretamente sua saúde mental e seu desempenho. Essas duas realidades mostram como as condições de trabalho não são apenas externas, elas penetram profundamente em nossa psique, moldando a forma como nos enxergamos. Quando o ambiente é positivo, ele nutre nossa subjetividade e nos ajuda a alcançar nosso potencial. Mas, quando o ambiente é tóxico, ele drena nossas energias e enfraquece nosso senso de valor. Outro aspecto fundamental é a relação entre trabalho e identidade. Para muitos de nós, o trabalho não é apenas uma ocupação, é uma parte essencial de quem somos. Ele representa nossas habilidades, nossos sonhos e, muitas vezes, nosso papel na sociedade. Quando trabalhamos em condições que promovem respeito e reconhecimento, nossa identidade é fortalecida e sentimos que entramos no caminho certo. Mas em ambientes de trabalho desfavoráveis, essa identidade pode ser desafiada, levando a sentimentos de frustração e desconexão. Essas implicações nos levam a pensar sobre o papel das condições de trabalho em moldar não apenas nossa experiência profissional, mas também nossa visão de nós mesmos e do mundo. E mais importante ainda, nos levar a questionar como podemos transformar o trabalho em um espaço que construa, em vez de destruir nossa subjetividade. Por fim, chegamos à parte mais importante deste vídeo, as soluções. Afinal, não basta identificar os problemas, precisamos propor caminhos para mudar essa realidade. Vou abordar 3 níveis de soluções em diferentes âmbitos: políticas públicas, ações organizacionais e iniciativas individuais. Primeiro, gostaria de falar das políticas públicas. Governos e estados poderiam implementar mais leis que de fato protejam os trabalhadores e que realmente sejam efetivas e monitoradas, garantindo condições mínimas de segurança, acesso à saúde mental e jornadas de trabalho mais equilibradas. Um exemplo prático disso seria a Lei 14.831, 2024, que incentiva empresas a criar ambientes mais humanos, que permitem que tais empresas recebam um certificado de empresa promotora da saúde mental. O Ministério da Saúde certifica as empresas que adotam estas práticas com base nas diretrizes da lei. O certificado é válido por 2 anos e pode ser renovado. Obriga as empresas a criarem planos para identificar e prevenir problemas como estresse, assédio e sobrecarga mental. A partir de 26 de maio de 2025, todas as empresas no Brasil devem implementar medidas para promover a saúde mental dos colaboradores. No âmbito das empresas, há inúmeras medidas que podem ser adotadas: programas de bem-estar, horários flexíveis e treinamento sobre inteligência emocional. São algumas das soluções que podem ser colocadas em ação. Além disso, práticas inovadoras como a Semana do Trabalho de 4 dias têm mostrado resultados positivos em países como França, Dinamarca, Nova Zelândia e muitos outros, incluindo o Brasil. Os resultados de testes da semana no Brasil indicam melhorias significativas na produtividade, engajamento, bem-estar e qualidade de vida, aumentando assim a eficiência dos trabalhadores. Por fim, no nível individual, é essencial que os trabalhadores compreendam seus direitos e lutem por tais, priorizem sua saúde. Isso inclui buscar mais equilíbrio no trabalho e na vida pessoal, aprender a dizer não a demandas excessivas e discutir melhorias com gestores e colegas. Depois de tudo que foi apresentado,
talvez reste uma pergunta no ar: por que isso importa tanto? A resposta, na verdade, é simples. Importa porque estamos falando de vidas. Porque por trás de cada crachá, de cada meta, de cada tarefa, existe uma pessoa com sentimentos, histórias e sonhos. E se o trabalho ocupa tanto espaço no nosso cotidiano, ele inevitavelmente atravessa nossa existência de forma profunda. A forma como somos tratados no ambiente profissional interfere diretamente na forma como nos enxergamos. Quando recebemos reconhecimento, respeito e escuta, sentimos que pertencemos. Mas, quando enfrentamos sobrecarga, desvalorização ou ambientes hostis, carregamos esse peso para casa, para os nossos relacionamentos, para o nosso corpo. O trabalho não fica na empresa, ele vai embora com a gente, mora na nossa mente. Talvez por isso, tanta gente sinta um cansaço que não é só físico, é um cansaço da alma. Um esgotamento que não vem apenas de fazer muito, mas de não se sentir visto, de não ser ouvido, de não ser considerado. E isso nos leva a pensar que tipo de cultura estamos alimentando? Uma que humaniza ou uma que exige desempenho a qualquer custo? Falar sobre subjetividade no trabalho é, portanto, falar sobre dignidade. É lembrar que somos mais do que força de produção. Somos seres humanos com limites, com vulnerabilidades, mas também com um potencial enorme para criar, colaborar e transformar. E esse potencial só floresce em ambientes que acolhem, que respeitam e que cuidam. Talvez a grande mudança não comece com grandes leis ou revoluções, embora elas sejam importantes. Talvez comece com um olhar mais atento, com uma escuta mais generosa, com a coragem de perguntar sinceramente ao colega: como você tá? E com um compromisso de transformar o espaço de trabalho em um lugar onde as pessoas não apenas sobrevivem, mas vivem, e vivem bem.